Vamos para aquele momento tranquilo, suave, sem polêmica, que são as manchetes, que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, isto é, decisão do Senado abre confronto verbal entre ministros e Pacheco. Jornal do Brasil, PEC do STF. Pacheco diz que recebeu agressões gratuitamente de ministros. O Globo, PEC que limita o STF. Entenda a proposta que gerou embate entre os poderes. Broadcasts, Carlos Fávaro é nomeado novamente ministro da Agricultura e Pecuária. G1, festa de Natal é cancelada em cidade onde nasceu Jesus, segundo o cristianismo. R7, julgamento no STF abre revisão da vida toda e está com placar de 3-1 favorável aos segurados do INSS. A Tribuna, trabalhadores da refinaria em Cubatão passam mal com comida estragada. Estadão, ministros do STF veem traição de Wagner em apoio à PEC e dão ultimato ao governo. Leia em bastidor. Estadão, tensão aumenta entre Venezuela e Guiana em disputa por território. Entenda. Estadão, após morte de bolsonarista na Papuda, Moraes manda soltar 7 réus do 8 de janeiro. 10 horas mais 3 minutos. Qual delas? Todas elas? Nenhuma delas? Fica à vontade. Não, eu acho que, assim, essa do Moraes é um interesse. Solta antes que aconteça alguma outra coisa e eu me encrenque ainda mais. Mas eu acho, Márcio, que o que não realmente é o que está em polvorosa assim, nos noticiários realmente é esse atrito entre os ministros e o próprio presidente Pacheco sobre essa decisão aí, né, de tirar a unanimidade dos ministros, né, em decisões. Essa PEC tá dando o que falar. Eu acho que isso é um assunto que vale bastante reflexão, vale bastante acompanhamento para saberem que PEC vai dar. E é claro que a gente gosta de assistir dos bastidores, apesar de não ser um exemplo, é legal a gente assistir dos bastidores essa luta entre grandes, né? Porque é uma luta dos grandes e a gente fica só de espectador. Por falar em luta, eu vou chamar a atenção para a questão do conflito e que a Venezuela vem junto com a Guiana, que a coisa pode esquentar, porque na verdade é a busca por um território de mais de 160 mil metros quadrados e que tem ouro, petróleo, tem muito petróleo, né, naquela região. E é muito engraçado, Márcio, porque a América Latina ela sempre teve fora de conflitos durante muitos anos. Territoriais. Se a gente voltar historicamente a voltar lá às guerras que marcaram a dependência desses países aqui da América Latina, a gente percebe que todas elas foram lutas sangrentas, foram guerras realmente, com exceção do Brasil, que teve um histórico menos sangrento nesse cenário, mas realmente perceber que a gente está preocupado com isso tantos anos depois, enquanto vários outros conflitos acontecem no mundo, realmente é de se levantar um alerta. Chama atenção para essa questão que você bem disse. E lembrando que vai ocorrer um plebiscito na Venezuela para falar sobre essa anexação no território. E a Guiana já avisou. Se quiser pagar para ver, então realmente pode acender. A minha preocupação em toda uma situação dessa é a posição dos países da América do Sul. Né? América do Sul, América Central e América do Norte, por que não, né? A Venezuela já vem sofrendo embargos econômicos dos Estados Unidos, que houve uma abertura diante de um novo posicionamento junto aqui o que se considera democracia venezuelana, né? Da participação de opositores nas disputas eleitorais e houve aí o relaxamento de algumas sanções dos Estados Unidos, que podem voltar à baila novamente. E com mais esse conflito, aí fica bem mais difícil. Afinal de contas, qual é a real situação da Venezuela? Ela passa por uma situação financeira positiva? Ela tem condições realmente de entrar no embate armamentista? Será que é isso mesmo? Ocupação de um território? Será que em que momento nós estamos? Nós estamos vendo aí a situação que acontece no Oriente Médio, estamos vendo na Ucrânia e vamos ter isso aqui junto à América Latina? A gente espera o Brasil mais uma vez aí tentando, né, como Brasil tem um histórico de diplomacia e principalmente de discussão para sempre apaziguar lados, mais uma vez o presidente mandou o especialista em relações exteriores, que é Celso Amorim, não sei se você sabe, ele já está em terras venezuelanas. Aliás, ele já teve encontro com o próprio presidente da Venezuela para tentar entender e principalmente fazer com que ele volte atrás nesse sentido. Fazendo uma análise
do contexto, são dois parâmetros bem diferentes em relação a isso, porque a gente tem o Hugo Chávez, o Nicolás Maduro, o presidente que supostamente tem um histórico de ditador. Né? Ele tem esse histórico do país da Venezuela ser um país regrado a mãos fortes dele. E aí, quando fala de plebiscito, até onde as pessoas vão realmente ter o direito de opinar e até onde, mesmo que opine e for contrária a ele realmente vai deixar isso aberto, porque a gente não tem Ele só quer legitimar uma ação. Só legitimar uma ação, porque a gente não tem essa transparência em relação ao governo e o cidadão venezuelano. A narrativa venezuelana. Exatamente, mas eu acho que aí a gente precisa realmente observar esses acontecimentos, principalmente esses movimentos em relação à Guiana Francesa da Venezuela, e claro que o Celso Amorim consiga realmente trazer realmente a paz e que tudo continue do jeito que está ali naquele local. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Lembrando que todo esse conflito reverbera no maior país da América Latina, sim, que é o Brasil. Sim. Sem dúvida alguma. Não tem como ficar inerte a tudo isso. Não tem como. Só para a gente falou aqui que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi novamente nomeado ministro da Agricultura. Ele tinha sido exonerado para voltar ao Senado, para voltar a ocupar a cadeira dele. E aí nessa celeuma toda de PEC, não PEC e tudo mais, ele acabou retornando agora para o Ministério da Fazenda, da Agricultura e Pecuária. Chamou muita atenção. A gente já viu esse tipo de tratativa, os ministros saem da posição de ministro e voltam a ocupar suas cadeiras para conseguir desenvolver algumas situações dentro do legislativo, né? Principalmente quando o assunto é votação, né? São votações sobre assuntos polêmicos, e esse é um dos maiores interesses, exatamente. Nevrálgica. Tá certo, então o Carlos Fávaro está de volta. Essa questão de trabalhadores na refinaria Arthur Bernardes e Cubatão que me pegou de surpresa, ingerindo carne, alimentos comida estragada, né? Olha que situação, hein? Esse calor também, né? Pode ser? Ou não? Ou será que foi Márcio, eu acho que não justificaria isso. Desculpa, de uma empresa, dessa empresa, tem um know-how, eles têm toda a expertise de profissionais trabalhando para isso, então eu não sei dizer é muito estranho, eu não sabia disso. Da própria refinaria, ou se são alguma terceirizada, né? Não sei dizer isso. Matéria na tribuna está lá, então vamos aguardar. Né? Mas independente disso, eu acho que nada justifica. Não, sem dúvida. Nada justifica. Eu acho que realmente, se isso aconteceu, é uma falha muito grande de quem deixou isso acontecer. Enorme.